Salve, salve, meus irmãos. Muito boa noite. É com a graça de Deus que estamos aqui para realizar mais um programa Gotas de Conhecimento. É o nosso segundo programa e com a graça de Deus nós vamos dar continuidade a esse trabalho para responder um pouco mais sobre as necessidades humanas segundo a terapia holística. Muito bom dia, meu irmão. Salve, salve, Edson. Opa, salve, meu amigo. Salve todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para dividir um pouquinho dos nossos estudos, do nosso conhecimento e fazer essa troca sadia com as pessoas. Graças a Deus. Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus. Edson, vamos começar esse nosso trabalho Sim. divulgando o seu site, divulgando os trabalhos que você faz. Passe seus contatos, por favor. Bom, os meus contatos em si, eles não se resumem apenas no site, mas no site se encontra toda a lista de contatos do Edson Rosa. O site é edsonrosasavatan.com, sendo o TH no Savatan em si. A gente, como terapeuta holístico, a gente faz vários trabalhos envolvendo apometria, florais, aconselhamentos. Esses aconselhamentos em si envolvem também uma terapia com mandala, que é para a desenvoltura da hipersensibilidade das pessoas. Não é da mediunidade, porque a mediunidade não se desenvolve, se disciplina. O que se desenvolve é a autossensibilização, ou seja, conhecer-se por si mesmo, e a sensibilidade. E depois de conhecer-se por si mesmo, você começa a entender o que é teu e o que não é seu. Ou o que é seu e o que não é teu em si. Em termos de vibrações, de impressões, de sensações e tudo mais em si, que pode contundir a mediunidade. E assim também a gente trabalha com várias outras técnicas, quando é presencial, de cristaloterapia, psicoaromaterapia, cromoterapia, psicoterapia, e à distância a gente tem vários trabalhos, um desses a gente já colocou, que é o trabalho com os florais em si. Os florais a gente estuda pelo nome, data de nascimento, tipo sanguíneo da pessoa, peso e altura, pela radiestesia, e faz todo um trabalho junto com a espiritualidade que nos coberta e que acobertou e adoça esse trabalho, que é o Cacique Pena Branca, Mestre Kuan-Yin. E assim a gente vai tratando das doenças psicossomáticas gerais, desde física às psíquicas em si, envolvendo sentimento e pensamentos. Resumidamente é isso. Excelente, meu irmão. Vamos dar um toque, simplesmente é mais porque tem muitas pessoas que pelo menos entram em contato com a rádio e não sabem definir o que seria, por exemplo, apometria. Fala um pouco a respeito disso, irmão. Como é o seu trabalho de apometria? A apometria, na verdade, ela é uma técnica, ela não é uma religião. Eu estou falando assim, talvez para muitos já isso é bem depurado, né? As pessoas podem já entender muito bem o que é a apometria, mas algumas pessoas já vieram até mim achando que a apometria é uma religião em si. Não, a apometria é uma ciência espiritual, não é uma ciência espírita. A apometria, ela, na verdade, começou pelo Dr. Rodrigues, tá? Pela história, quem fez os livros, quem se aprofundou muito mais em Porto Alegre, na Casa dos Jardins, como na Casa Espírita, foi o Dr. Lacerda, em 1968, mais ou menos essa intermediação, 67, 68 em si. Então, ele usava o Dr. Lacerda, no bom sentido da palavra, a médium dele era a própria esposa. E ele, Dr. Lacerda, era médico em si. Então ele usou essa técnica porque ele começou a escrever muito
algumas matérias, alguns estudos dele, e ele começou a verificar nas suas anotações que tinha certas anomalias psíquicas que não batiam com a ciência psicológica da atualidade. Nem dentro da psiquiatria, nem muito menos dentro da psicanálise ou psicologia. E começou a ver que aquilo vinha como um processo de subpersonalidades, mas de outras vidas, porque ele também já tinha uma inclinação à doutrina espírita. Então, essa técnica dada, canalizada por este médico, em segundo plano, Dr. Lacerda, em primeiro, Dr. Rodrigues, trouxe para nós um conhecimento de como nós ter um manejo maior com as várias facetas do nosso ego, com várias facetas da nossa inteligência emocional, várias facetas até mesmo do nosso grau de consciência, porque se nós temos vários egos dentro da nossa personalidade, você se acorda de manhã de um jeito, dorme à noite de outra forma, algumas pessoas, não todas. Ou senão, uma semana você está numa boa lua, no dito popular, e já na outra você está totalmente fora da casinha, também no dito popular, com todo respeito aos ouvintes. Então ele trouxe essa técnica para trabalhar o espírito, sem cor, sem forma, mas a essência psíquica do ser. Pensamentos, sentimentos, instintos, emoções, vazões, impressões, sensações, bioenergia, propriedades psíquicas ou força psiônica, que é um nome que se dá também a alguns médicos, e assim por diante. Então a técnica de apometria, ela pode resolver lacunas de vidas passadas, algumas, não todas, por ser uma técnica, ela é limitada muito aos estudos em amplitude dos dirigentes ou dos terapeutas que porventura usam essa técnica como ferramenta. Quais são esses estudos? Desde a física quântica à espiritualidade de uma forma ecumênica e universalista. Porque a técnica não é presa a uma religião, a uma filosofia. Sim, a uma ciência, a ciência do espírito. O embasamento dessa técnica é a desenvoltura da alma. O ponto dessa técnica, onde ela quer chegar, é prover a paz do espírito, pela desenvoltura da alma e o abrandamento das consciências, num mínimo, para ter uma autossatisfação, tanto os carnados pelos desencarnados, em si, como pacientes, pelo que são ou pelo que estão. E também pelos seus egos, abrandar os mesmos, no momento que estão atuando e vivendo comumente numa sociedade, por que não dizer, tanto no plano espiritual, como também no plano físico. Falo assim porque a técnica é para os dois lados da moeda. Tanto para os carnados, espíritos, como para os desencarnados, espíritos também. Mas isso é independente de religião. Por isso que um budista pode usar apometria, um umbandista, um católico. Os evangélicos, os irmãos evangélicos são fechados, mas se fossem abertos, até eles poderiam usar, como também os próprios espíritas em si. Então, como uma técnica, ela é mais científica de que uma religião. Então, ela ajuda a equilibrar as anomalias que, porventura, nós trouxemos de outras vidas em sensações e impressões, que cria nessa vida certas lacunas em si, como a auto-obsessão entre carnados. A técnica apometria é maravilhosa para trabalhar com isso. Aquela mãe que você brigou, mas você mesmo hoje estando morando longe, você tem os mesmos costumes e as maneiras, ou se não os mesmos sofrimentos que um tio tinha, você tem, e coisas mais ou menos assim. Conforme as tuas perguntas, nós vamos nos aprofundando, se assim for a proposta, está tudo tranquilo. Eu dei uma base superficial, irmão. É interessante, Edson, nós colocarmos assim dessa forma, porque algumas pessoas veem esse trabalho, se interessam, mas não têm ainda ciência do que seria, por exemplo, apometria, do que seria florais, do que seria. Então, acho que hoje é bem interessante nós darmos essa explicação para que as pessoas possam ir de uma forma mais consciente. Perdão, hoje a gente pode conversar então sobre a apometria, depois a gente encerra com os florais. Então, a apometria é uma técnica terapêutica. André Luiz, no livro Os Missionários da Luz, fala, espírito André Luiz, um dos mentores ou guias espirituais Francisco Cândido Xavier, médium,
fala no livro Os Missionários da Luz de reflexo condicionado. O que é reflexo condicionado? De vidas passadas. Ele comenta assim: é um ângulo que afligiu os teus conceitos de verdade, de realidade, numa dada vida, num certo momento desta vida ante a tua existência, que criou uma lacuna, ou uma ânsia, ou uma fobia, ou uma mania, ou uma conturbação na psique. Que nesta vida atual você traz, não como uma lembrança racional, mas como um cacuete comportamental. Como uma fobia, como uma mania, como uma maneira, como um tranjeito, como uma lacuna, como uma depressão, como uma bipolaridade, ou até mesmo, em alguns casos, resquícios de psicopatia. Eu posso falar isso porque eu já tratei de pessoas assim. Lembrando que a apometria não está aqui para curar tudo. Eu estou comentando de alguns casos que acionam essa impressão e sensação que não é contundente logicamente ao raciocínio da pessoa ela ter e alimentar e executar nesta vida atual. Então muitos acabam tomando remédios porque são depressivos, bipolares ou outras coisas, mas no fundo, alguns, porque tem pessoas que realmente trazem isso nessa vida porque assim são, pelo processo kármico dela, pelo processo de correção da atualidade, não de refração de algo condicionado, estipulado de outra vida em si. Entende, amigo? Uhum. Então, sendo assim, deixando isso bem explicado, não quer dizer que todo mundo que tem bipolaridade agora a apometria vai resolver. Não, pode suavizar. Alguns casos resolve. Por isso que a gente tem que estudar muito psicologia. Eu, particularmente, sigo muito a psicanálise de Jung. Já faz 21 anos que eu sou viciado. Estudo para até não falar bobagem, mas também estudo muito física quântica, bioenergética, tá? Radiestesia. Então eu não fico estudando só livro espírita ou livro de Umbanda. Não, eu não fico me limitando a isso, não. E é limitando, sim. E também não estou dizendo que o Edson não é limitado, eu só estou dando o meu ponto de vista. Porque como é que você vai ajudar uma pessoa só estudando coisas que levam uma filorreligião espiritual? E se a pessoa não tem nenhuma ligação com essas religiões? Você vai falar de santo? Você vai falar de evangelho? Ah, mas o evangelho vai aumentar o padrão dela. Mas nem tudo isso resolve. Nós vivemos na terceira dimensão, com pessoas, graças a Deus, totalmente antagônicas aos nossos conceitos. Graças a Deus. Porque seria uma tortura todo mundo ser igualzinho, por dentro e por fora. Entende, João? Perfeitamente. Então, eu recomendo nos meus tratamentos boas leituras. Eu recomendo o Evangelho Terapia, para quem é aberto a isso. Agora, para quem não é aberto, eu recomendo bons livros de Paulo Coelho. Para quem não é aberto, livros de autoajuda, eu recomendo os livros que eu escrevo, que é o Emanar de Amor, um deles, ou se não, Os Amigos do Zé, que é um Face que a gente tem, que é um livro, perdão, não deixa de ser que está saindo quase o livro aí, finalzinho de maio está saindo o livro dos Amigos do Zé. Então, eu recomendo as pessoas lerem o que está escrito lá, porque é um livro universal, e é um Face também que traz uma universalidade. Tá? Repito de novo, eu estou falando livro como se fosse um Face, porque realmente a gente está fazendo uma proposta de trabalho, que é fazer vários livros e colocar em PDF em si para as pessoas lerem nos Amigos do Zé. Então também vai ser um Face com vários livros envolvendo pontos de vista e coisas assim. E voltando à apometria... Deixa eu aproveitar a deixa, o Edson. Pois não. Para quem quiser ler o Emanar de Amor, ele já se encontra disponível para download gratuitamente lá no site. Gratuitamente o Emanar de Amor, muito obrigado, João. Ele já se encontra no site, na parte que tem livros, tá? Tem uma janela lá, é gratuitamente, não precisa pagar nada não. Precisa ter tratamentos com o Edson para ter o livro. O livro a gente psicografou ele com 16 anos de idade, hoje eu estou com 40. Eu só reatualizei ele em 2010, a pedido do mesmo Caboclo Pena Branca, que trouxe esse livro junto com o Tanaka e outros. E é um livro que, se vocês lerem, a gente está hoje é dia 30, não é isso? Exatamente. Ontem saiu uma matéria que o coração pensa. E anda saindo algumas matérias que desde 2010, que a gente recorrigiu o livro e lançou,
está provando cada vez mais que o livro é futurista. Tanto é que o Pena Branca falou para a gente, isso faz 2 semanas atrás, que daqui a mais ou menos uns 15 anos que o livro vai ser compreendido como mais ou menos se deve. Olha que interessante. Ele é muito futurista e ao mesmo tempo lógico. Só que ele é um linguajar para o coração. Excelente. Então, com a cabeça aberta, com o coração aberto, você vai ver que não tem nada de religião ali. Agora tem muita ciência e muito amor. É como se os teus mentores estivessem falando com você. Várias pessoas falaram, Edson, parecia que eu estava falando com o meu mentor. E realmente, graças a Deus. Agora, não é falar com o Edson, nem com o Pena Branca, nem com o mentor do Edson. É você se encontrar, entendeu? Com certeza. Então, amigo, a gente faz em si esse trabalho de apometria pessoalmente, tá? É presencialmente em si, eu trabalho com a apometria quântica. Eu quero deixar bem claro, tem muitas pessoas, alguns amigos, colegas terapeutas ficam um pouco ressentidos, né? Eu não me importo muito nas palavras, porque eu tenho uma personalidade franca com as pessoas, eu gosto da franqueza. Muitas vezes as pessoas criam vários nomes, apometria quântica, apometria isso, apometria aquilo, apometria. Nenhuma é melhor do que a outra. Mas nós entendemos que existem vários graus de consciências que necessitam de uma pintura mais rabuscada ou de uma tela mais bonita, assim como os nomes também. A mesma apometria que o Dr. Lacerda trouxe, né, Dr. Rodrigues primeiro, depois Dr. Lacerda, eu digo Dr. Lacerda porque ele se aprofundou muito mais. Dr. Rodrigues deu pontapé na bola e ele saiu com a bola driblando e colocou no gol. Foi o Dr. Lacerda. Então, foi o Dr. Lacerda que trouxe e canalizou toda a parte científica, a parte que envolve a psicologia em si e terapêutica da apometria em si. Então, outras apometrias, seja elas quais forem, é a mesma coisa. Apometria galáctica, apometria atlântica, tem vários nomes. Eu sei que tem alguns terapeutas que podem ouvir e não gostar, mas não tem problema não. É tudo a mesma coisa, só que mexem com egrégoras do ego das pessoas que nos buscam em si. Tem pessoas que me buscam que são mais para o lado da Umbanda, e como a apometria é uma técnica, vai-se sim ser aproximado de egrégoras dentro da Umbanda. Então, para que eu vou falar de um outro nome que não vai corresponder ao que a pessoa crê e ela vai acabar se fechando? Entende, amigo? Perfeitamente. Não tem problema, eu só digo, o Edson trabalha com a apometria quântica. Tá, mas quântica do quê? Quântica do espírito. Então, é para todos os espíritos, para todas as filosofias em si. Mas, ao mesmo tempo, qualquer apometria feita pelo terapeuta ou numa casa espírita, espiritualista, que também se usa, em si, com pessoas responsáveis que estudam, dá certo, resolve muita coisa. Acentuando que a apometria que o Edson trabalha, não há incorporação. Então, não é a mesma apometria da casa espírita, ou da casa de Umbanda, ou de alguns grupos de ajuda e auxílio. Então, eu não trabalho com desobsessão com a apometria em si, pela incorporação. Mas eu trabalho com a mesma desobsessão, trabalhando subpersonalidades, sem haver esse choque anímico do Edson, com os irmãozinhos obsessores, mas a ajuda dos mentores das pessoas, a gente consegue ver processos de vidas passadas, lacunas, que também vai ser permitido falar para o Edson só algumas coisas para as pessoas, que ela realmente pode se ajudar, porque curiosidade de saber quem foi em vida passada só atrapalha, não muda em nada. Verdade. É pura curiosidade, particularmente como terapeuta e como espiritualista, para mim não mudou em nada eu saber as minhas vidas passadas. Por mais que eu subi naturalmente, mas não mudei uma vírgula. Saber o que adianta? Nada. Passou, tem que resolver nessa que está agora. Mas agora a gente pode colher tantas coisas boas que nós já fizemos, como também coisas não tão boas, e ter uma referenciação para dar uma diretriz aos nossos passos mais firmes, ou no mínimo mais cuidadosos na vida atual, para não cometer o mesmo erro e para tornar natural os acertos que fizemos outrora. À vontade, amigo. Bem interessante, Edson, essas colocações. Como eu posso dizer, é instrutivo para os irmãos que desejam procurar o seu trabalho e também não só o seu, mas qualquer outro tipo de terapia holística que lide com a apometria. Esse tipo de esclarecimento eu acho muito... A apometria em si, por ela mexer muito com a ciência quântica mesmo, física quântica científica. A apometria séria mexe com isso.
porque ela é pura ciência. Né? Como se diz bem no dito popular, a apometria séria não tem balela. Por isso que é um tratamento seríssimo terapêutico. Em algumas casas que acolhem isso e a espiritualidade permite, né, a gente também tem que entender que nem todos os espíritos, em algumas casas espíritas e casa de Umbanda, permite a técnica de apometria, porque graças a Deus, tanto na terceira como na quarta dimensão, existem pessoas, seres humanos, com vários graus de consciência, pontos de vista e atrativos, conforme for a lei de sintonia, que mais se afinizem, conforme as suas leis. Então, nem todo mundo aceita no plano espiritual espíritos apometria. E são espíritos de muita luz e de muito amor. Mas aí que está a graça da coisa. Cada um se resolve como pode, como diz o senhor Pilintra das Almas, né? Não tem estresse. Então, na apometria, nós usamos, eu no meu caso, eu uso com a apometria massagem. Eu faço uma massagem relaxante na pessoa, tá? Ou nos pés, tá? Ou nas mãos, ou em toda a lombar em si, tá? Eu trabalho com cristaloterapia, trabalho com psicoaromoterapia e apometria. São as técnicas que eu uso juntas. E ambas se mesclam para... Se mesclam em si, né? E faço as contagens de pulso com apometria. O que é contagem de pulso? Nós acreditamos fielmente que tudo que nós pensamos se materializa. O dia que nós, seres humanos, isso serve de toque para os ouvintes. Eu sou perseguido por forças negativas, porque você não usa a sua positiva. Mas eu sou atacado, eu estou aqui desvitalizado. Ou porque você, além de não usar as suas forças positivas, você não sabe como manejar as mesmas como um escudo e uma proteção. Vamos pensar um pouco. Obsessão entre carnados, um olho gordo, um ciúmes, uma inveja. Obsessão espiritual, um espírito que quer se sobrepor à sua vontade sobre um carnado, sobre a sua vida das pessoas que me escutam. Ambos, em aspectos psicológicos, têm ciúmes de você. De você aí que está me escutando. Ciúmes, inveja. Mas o espírito disse de luz que o espírito está comigo, quer me destruir. Por trás de todo aquele ódio, ele tem inveja. Ou se não tem inveja, tem raiva. Raiva porque ele não tem paz. E você, mesmo lascado, todo chumbado, todo quebrado, ou não, tem ali uma quantidade de paz maior. Por isso que ele vai até você. Você acha que nós atraímos espíritos malévolos ou momentaneamente ruins, ou também despeito de pessoas carnadas porque nós somos apenas maus? Não. A nossa bondade, a nossa lealdade ao nosso amor próprio incomoda muito. Talvez até mais do que a própria maldade despercebida que nós podemos proferir na vida alheia e transpirar ante as observações alheias. Entende, João? E como? Eu procuro levar sempre algumas coisas em vários ângulos de ponto de vista para não ficar esse massa soldado. Ou os acusados, pobres coitados, ou os premiados escolhidos por Deus, que nada de ruim acontece. Isso não existe no macrocosmo. Isso só existe no ego das pessoas, que ficam separizando bonzinho, malzinho, bonzinho, malzinho. Isso não existe. E se existe também é porque nós nos colocamos assim, como pobres coitados, acusados, não merecedores da felicidade, ou como premiados por Deus, por Jesus, por Buda, por Jeová, por Cristo, por Shiva, por Alá, seja o nome que for. Realmente. Então eu tento levar sempre, respeitando o estilo até das entidades que eu trabalho, que tem esse mesmo estilo, numa forma em amplitude, universalizando até mesmo os processos como terapêutico. E os processos como terapeuta que eu faço, que eu executo. Então, na apometria, nós acreditamos que tudo que pensa se forma ao nosso derredor. Isso tem uma energia poderosa, meu Deus, quando é que as pessoas vão entender? Que por mais que o espírito seja maligno, que te persegue, a quem me escuta, ou por mais que a energia daquele outro carnado que tem despeito, ou daquela carga familiar que te persegue, ela não é nada perante aquela pessoa que se ama. O maior escudo que existe no cidadão é ter amor próprio.
A maior reforma íntima que existe em alguém que nunca leu o Evangelho na vida e nem vai ler porque não acredita, é ter amor no seu coração pela sua própria existência. Porque quem tem este amor sai da dualidade, sai da pluralidade de energia de fazer o bem e fazer o mal, não, ele só é ele mesmo, em paz. E vai continuar costurando entre o bem e entre o mal, sem se corromper, sem se adulterar, sem ser bonzinho para os outros que os outros querem, e sem ser malzinho para os mesmos outros, porque as suas maledicências carentes, as suas dependências viciosas, assim almejam e assim executam perante seus juízes de caráter e de ética. Entende, amigo? Concepções que precisam ser mais abordadas para que as pessoas lembrem disso. Simplesmente lembrem. A apometria que o Edson trabalha, exige todo um processo também de psicoterapeuta. Não é só lá fazer os pulsos, trabalhar com as energias da mãe natureza, desdobrar a pessoa, os corpos, colocar um Beethoven, um Bach, um Mozart, que eu uso muito música clássica, até por orientação espiritual e também por estudo de musicoterapia, que é o que eu comecei a estudar há pouco tempo, há 9 anos, que eu estudo isso, musicoterapia para acrescentar no meu trabalho como ser humano e como terapeuta. Nem todas as pessoas eu coloco música clássica, alguns é xamã, outras é músicas da natureza, e a gente vai formando aquela egrégora, e dentro daquela egrégora nós vamos trabalhando com o potencial psíquico do paciente. É ele que se liberta das suas próprias amarras. Enquanto o Edson, terapeuta, vai desmanchando o nó, a pessoa que auto se ajuda apenas desentrega totalmente as correntes e as cordas que estavam amarrando. É essa a minha função como terapeuta. Muito interessante, Edson. Então, falar sobre a apometria, eu peço perdão às pessoas, e elas estão vendo que eu estou divagando de uma forma muito supérflua, e propositalmente, não para aguçar apenas a curiosidade sobre o Edson, mas sobre a técnica, que é vasta na internet. É um princípio que eu sigo até hoje. Eu estava conversando 7h30 da manhã com uma amiga, falou: Edson, eu gostaria tanto de continuar os tratamentos com você, e ela recebeu um não. E ela se espantou com aquele não. Porque perante o terapeuta ela já está bem o suficiente para galgar um conhecimento além do que eu possa transparecer. E eu falei: não, faça assim. Durante 6 meses você lê muito, leia. A gente conversa, um oi, um bom dia, uma boa tarde pelo Face, a gente vai continuar se falando. Depois que você lê, que agora ela quer ser budista, ela é um bandista, mas também quer estudar o budismo, aí você volta e você traz para mim, como conhecimento, algo para me ensinar. Aí o trabalho de terapeuta vai ser renovado com você, porque ela vai estar me acrescentando algo a mais. Mas isso é um princípio que o Edson, como ser humano, traz. Seria muito cansativo para mim e prepotente eu dizer: eu curei alguém e eu dei o meu melhor para aquela pessoa. Não. Fluiu entre eu e esta pessoa o nosso melhor, porque nós nos queremos bem. Você entende, João? Interessante essa sua colocação, porque a maioria das pessoas não pensam assim. Mas aí é como se fala, é cada um dentro do seu conceito. Porque as pessoas muitas vezes se reservam, umas, né? Como terapeutas, eu não estou citando o nome, não estou falando mal da classe, mas eu tenho essa liberdade de falar como qualquer outro. Se reserva, mas terapeuta tem que ser frio, não pode ter muita amizade. Uma das energias mais poderosas que existe no coração humano se chama amizade. Se eu pudesse dar um nome. Uma amizade de confiança, porque se você não confia, não funciona. Ou senão, não anda. Nem para frente, nem para trás, a pessoa continua na mesma, no máximo dando voltas. Aceleradas no mesmo ponto que estava. Isso é verdade. Eu digo, a dor do dedão do pé direito vai para o pé esquerdo, no mesmo dedão, só que no pé esquerdo. Então mudou alguma coisa? Não. De fato. Então a confiança é óbvio que eu, como terapeuta, apômetra, não me interessa a vida particular de ninguém. Agora, dentro da terapia, aí é outra história. Eu me aprofundo o máximo, sempre tendo as ressalvas de tem portas que não devem ser abridas do passado e nem muito menos da atualidade da pessoa. Porque tem muitas coisas que ela, por outras inteligências sensórias, sente e consente e formata todo um cacuete repetitivo, talvez de gula, de fofoca, de mentira, ou os 7 pecados capitais.
os nossos defeitos viciosos e as nossas maledicências. E racionalmente, ela sofre porque sabe que faz aquilo sem consentir pelo pensamento. Mas, ao mesmo tempo, há uma lacuna dentro dela que, se ela não faz, nem se for automaticamente, ela não vive em paz. E no momento que o Edson, como terapeuta, descobre o que é, eu tenho que ter o discernir de não sair correndo no telefone, ou na internet, ou na pessoa e dizer, olha, eureka, é isso. Não, isso não vai ajudar. Isso vai ofender e machucar. Aí que entra o trabalho do terapeuta de ter o discernimento, de saber a hora certa, o ponto certo, da pessoa aí transmutando isso, rarefazendo isso pela sua postura de reforma íntima, que também eu torno a falar, reforma íntima não é só para espíritas, e não é papo de espíritos, é papo humano, é conversa humana. Reforma íntima é para o ateu que não acredita em nada. É se autoconceber, no se conhecer por si mesmo em paz. Ou numa paz, no mínimo, maior e mais contundente e comumente com o coletivo, que também busca essa mesma paz, unitariamente, para ter sossego e serenidade. Entende, João? Entendo. Então, Edson como terapeuta e apômetra em si, eu uno algumas técnicas, cristaloterapia, psicoaromaterapia, junto com reflexologia nas mãos, nos pés. Apesar que o trabalho que eu faço de reflexologia, eu meio que misturo com uma massagem relaxante, para a pessoa ficar o máximo relaxada em si, junto com óleos essenciais. Então, eu trabalho com a psicoaromaterapia, luzes também, e com musicoterapia. E depois a conversa do terapeuta em si, que é as induções, né, de processos de vidas passadas que eu vou captando, e eu, junto com a pessoa, nós vamos medicando em si. E aí vai todos os outros conhecimentos que é dos fitoterápicos, radiostésicos com os cristais, envolvendo a matemática fractal pelos processos geométricos. Vamos colocar o teu pai numa pirâmide dourada. Talvez para algumas pessoas que não estão me ouvindo, isso não quer dizer nada, mas para um apômetra, uma pirâmide vibra em energia Hertz definida, junto com o meu fluido, com uma força mental, junto com os mentores que estão me ajudando. Sim, os mentores te ajudam? Ajudam sim, porque é uma técnica. Não é um tratamento para espíritos numa casa espiritual. Mas se os mentores virem me ajudar, por que eu vou dizer, vão embora que eu não quero vocês aqui? Entendi. A diferença é que eu não incorporo. Eu estou sendo bem claro para as pessoas que você me conhece, comigo não tem milindres. E vem o seu Tanakai, vem até mesmo, até o seu Destranca-Rua, vem outros espíritos e diz, ó Edson, na casa nós estamos vendo um irmãozinho e ele precisa ser socorrido, precisa ir numa casa espírita. Você não vai trazer ele aqui no tratamento, mas pede para a pessoa que está sendo tratada, para o teu paciente, mentalizar tal cômodo e a energia verde, verde folha, verde escura. Aí a pessoa tem dificuldade para visualizar. Eu peço para ela abrir o olho, boto uma pedra de quartzo verde na mão dela e digo, olha essa pedra. Pensa que essa pedra está lá no teu quarto e ela está gigante. Você consegue? Consigo. Está feito o trabalho. Os mentores vão até a casa dessa pessoa, com aquela energia psíquica da pessoa, materializam aquela pedra, irradiam em todo o quarto, desprendem de todas as egrégoras, junto com as contagens, que são estralar de dedos, impulsos e umas palavras que eu tenho que usar, que é ordenativas, e recorrem àquele irmãozinho que tinha uma certa dificuldade de ter um choque de despertamento, e levam para a casa espírita, não lá para o consultório do Edson Rosa, terapeuta. Está explicado, amigo? Perfeitamente, Edson. Explicando de uma forma muito simples, não é tão simples assim, não. A forma que eu estou explicando é simples. Tanto é que um tratamento de apometria com o Edson, sendo feito como se deve, é 1h30, 2 horas. Entendo. Essa nossa conversa, eu creio que despertou tanto em mim quanto em outras pessoas o desejo de ter mais conhecimento sobre apometria. O que você pode dar de dica para quem quer começar a estudar apometria, Edson? A apometria, ela tem em si, são 14 leis. Essas leis em si, até por auxílio do Sr. Tanakai, nós vamos deixar para a próxima conversa, o próximo programa, se for possível. Tá? Porque daí ele vai vir, ele está pedindo isso para mim, né? E as primeiras ouvintes, as pessoas que estão ouvindo agora o programa, o Edson trabalha junto com um amigo espiritual que fez esse pedido, né, para
dentro de um tempo, ele vir pela incorporação e trazer o seu conhecimento. Então, o senhor Tanakai nos sugere para mim falar das leis de apometria básicas no outro programa. Mas a gente pode pincelar outras coisas em si. Primeira coisa, força psíquica. Os obsessores, carnados e desencarnados, têm as suas forças psíquicas. A força que o obsessor desencarnado usa, que a energia usa para te derrubar, para te fazer mal, falando no dito popular, é uma força coagulada psíquica ou energética. A mesma que nós aqui na terceira dimensão como carnados não sabemos usar e insistimos em lançar na mão de outras pessoas isso para ser utilizado. Ao ponto de eu, como terapeuta, dizer: a maioria das pessoas que vêm até mim, elas não sabem usar a sua própria energia e lançam na mão do Edson como terapeuta a sua energia para mim moldar e disciplinar para ela mesmo, com o tempo, aprender a usar para si mesmo. Porque o Edson, como terapeuta, não prende ninguém a ele. Não prendo mesmo. Quem me conhece sabe disso. Quem já se tratou comigo sabe disso. Se, através do meu estudo de apômetro, eu ver que são 5 tratamentos, é 5, não é 6. Ela pode se tratar em outro lugar, comigo não mais. Por quê? Porque o Edson não tem paciência? Não, é uma questão de conjunto. Se eu estou trabalhando com conjunto com a espiritualidade, e inclusive os mentores das pessoas, 99% os mentores aparecem e me explicam algumas coisas, porque não é um trabalho de adivinhação. E eles dizem, na maioria das vezes, olha, essa pessoa está sendo obsediada por isso, mas ela tem um potencial alto, só que ela não sabe usar. Você tem como nos ajudar, Edson? Eu sim, tenho. Já aconteceu de mentores virem pedir banho de erva, banho de descarga, e eu, como terapeuta, dizer para o mentor: não, aqui não. Agora eu posso dizer para o seu médium ele recorrer a uma casa de umbanda. Pode ser? O mentor diz: pode, então tá tudo bem. Entendeu como funciona, João? Uhum. Não é que eu não use banho de descarga, mas ou de descarrego, coisa assim. Aqui, a sala que eu uso é para terapia, não é para filorreligiões, seja ela qual for, executar ritualística. Incluindo os mentores que eu trabalho também, não só das pessoas não. Eles sabem como é que funciona a coisa comigo. Respeito em ambas as partes. Agora, se viu o mesmo mentor e dizer assim: Edson, mentalize e dê pulsos com manjericão, arruda e hortelã. Nós vamos formar um eguento e dar um banho energético de eguento nos corpos sutis do petérico e astral da sua paciente. Pode ser? Instantaneamente eu vou falar para o paciente: olha, você conhece manjericão? Conheço. Conhece arruda? Conheço. Conhece hortelã? Conheço. Eu vou pegar um óleo essencial com esses aromas, ou pelo menos de um aroma só, passo na mão, dou para a pessoa inalar e ela vai mentalizar comigo este eguento sendo formado. Já entramos aí também em fitoterapia etérica. Terapia. E nós vamos acrescentar os cristais, aí é o meu estudo de terapeuta, não de espiritualista, que radiestesicamente corresponde à mesma vibração do eguento da espiritualidade. Qualquer médico que estuda radiestesia, ou melhor, terapeuta, sabe disso. Que eu vou pegar, por exemplo, uma esmeralda bruta, vai se corresponder com a hortelã. Isso é radiestesia. Eu vou pegar um ônix floco de neve, que vai corresponder à ruda macho, no chakra básico. Eu vou pegar um lápis azuli, uma água marinha azul, e vou botar no chakra laríngeo e vai corresponder ao manjericão. Então, além dos mentores estar trabalhando no plano astral com as contagens, com o pulso e com a técnica de apometria, que nós estamos emanando, eu e o paciente, eu, como terapeuta, estou auxiliando pela radiestesia o corpo dele, os meridianos, os microchakras, ficarem mais abertos para absorver. É óbvio que a cura não vai ser instantânea, mas vai ser muito mais forte e muito mais rápida. Repito, tem muita gente que me escuta que trabalha com apometria e eu estou falando de uma forma amena e do meu modo de trabalhar de uma forma ainda muito superficial, porque cada caso é caso. Eu estou dando um caso, criando assim. Mas não estou mentindo, não estou faltando com a verdade com ninguém. Olha que interessante. Vai uma dica aí para você, eu não sei se você já faz, Edson. Seria muito interessante você realizar a criação de um livro didático sobre essas questões e outras do seu trabalho. Futuramente nós já temos, na verdade,
39 livros psicografados. Eu estou com 40 anos, eu psicografo desde quando eu deixei de ser evangélico, nessa linha espiritual, que não dizer que também que trabalha com espíritos também, pelo menos os carnados, ou alguns desencarnados, acreditando ou não quem me ouve, mas os evangélicos também são espíritos e merecem respeito. Agora, se se dão ou não, o problema é deles, não é assim? Com certeza. Isso serve para todo mundo, para espírito, para bandista, para todo mundo. Respeito, se dão ou não, K1, K1. Com 16 anos eu comecei a escrever. Só que os mentores, amigos do Edson, são um pouco leves na parte rígida e disciplinada. E cada livro, eu já, com a ajuda da espiritualidade, recorrigimos entre 6 e 8 vezes. Todos. Porque eles falam para mim que escrever é fácil. Agora, transmitir o que eles gostariam que nós transmitimos é que faz difícil. E médium, posso falar de mim, a gente coloca muito achismo no papel. Coloca muito o que o umbigo quer no papel. O que o momento do gênio quer no papel. Isso prejudica muito a espiritualidade. Eu já tive situações de psicografar, de eu escrever uma vez, foi 21 páginas com um cigano Manuelito, foi até no livro Emanar de Amor, quando ele estava sendo recorrigido, né, eu fiz com 16 anos, depois em 2010 de novo, e ele veio pela incorporação e falou, olha, eu tive que vir dessa forma porque o médium escreveu 21 páginas e não é isso aí não. O que eu tinha que falar com ele não dava 1,5 páginas. E aí? Olha o erro que eu ia dar para as pessoas lerem. Então o que ele fez? Ele veio pela incorporação, né, e pediu ajuda para umas pessoas e começou a grifar em vermelho. Isso tira, 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 isso tira. Quando ele terminou, deu exatamente 1,5 páginas. Ele veio depois, noutra semana, pela psicografia, pegou já o que estava no Word, arrumou e resumiu e explicou perfeitamente o que o Edson, com 21 páginas, queria meter o bedelho e falar. Eu dou risada de mim mesmo, porque olha, rapaz, a gente dá trabalho, viu? Acontece. Não, Com certeza. Agora que tá, Edson, aquele outro conteúdo era ruim? Não, era muito bom, só que era muito à frente do que eles queriam. Eu acabei extrapolando. E não foi pelo meu psique, não. Como estava o cigano falando, e Urim, que é o ser de Vega, que é o mesmo caveira, dá o nome simbólico de caveira, falando, eu acabei misturando tudo, porque como eu sou psicômetra, eu consigo escrever com as duas mãos. E eu embolei as coisas. Então a falha foi minha, não foi deles. Mas bom, foi corrigido. Então no futuro a gente pensa assim, em lançar um de apometria com um olhar extremamente universalizado e científico. Não vai ser um livro, creio eu, de uma leitura muito apetitosa, porque é muito científico, mas muito claro. Muito claro. Ainda mais que vai vir com a participação do Sr. Críptoros em algumas páginas. Assim. Aí já viu, né? Críptoros é um dos mentores que eu trabalho, tem uma certa leveza de rigidez enorme. Grande amigo, grande irmão. Respeito, né? Por ele em si. Entendeu, amigo? Então a gente vai fazendo esse trabalho em si. Tem uma ideia de prazo nisso aí, Edson? Isso vai ser para o ano que vem. Agora, alguns livros nós vamos botar no Face, Amigos do Zé, tá? A partir do mês de maio. Né? Já vai estar saindo 1 ou 2 livros em si. Entendeu? Excelente, excelente. Vai estar sendo feita a divulgação para quem está nos ouvindo, tanto na página da Rádio Reforma Interna, quanto na página do site e também no Facebook da rádio também. Com certeza. Quando sair, a gente já bota lá com a capa bonitinha, só que é em PDF, mas não tem problema não. A gente vai... Poderíamos estudar a ideia de fazer ele também como áudio, Edson? Futuramente sim, o ano que vem sim. Excelente, então. Próximo ano, 2016 sim. À vontade, João, pode ficar tranquilo. Vamos abordar um pouquinho agora os florais? O que é florais, como o Edson lida com eles, já falamos bastante de apometria, e saber que mais essa forma de trabalho que você utiliza e como ele ajuda um paciente seu. Sim, pelo floral a gente trabalha, tem no Face uma página só de florais que é Reviver a Essência pela Luz do Feminino. Sim. Eu trabalho junto com a terapeuta holística Anine, ela que cuida de todos esses processos de recolher os dados das pessoas e a gente vai fazendo floral com esses estudos dos dados pela radiestesia
tá? Não é espiritual, mas é radiestesia mesmo, que é a área que eu já atuo, já vai 21 anos com isso, essa ciência, e também com outras metodologias que envolvem falar com os mentores, oráculos, aí conforme for. Eu faço estudo também de numerologia e astrologia. Então eu faço toda a numerologia e astrologia das pessoas. Isso não é dado para as pessoas, quero deixar isso bem claro. Isso é estudo só para o floral, para saber qual floral, qual química, qual óleo essencial deve ser usado, quais os processos fitoterápicos que tem que ser usado, qual a geometria que deve ser usada na aplicação de reiki, símbolos e coisas assim. Tem floral de Saint-Germain, tem floral de Bach, que são os mais comuns, e o floral que o Edson trabalha, como um bom brasileiro e pela orientação da espiritualidade, que não é melhor do que o floral de Saint-Germain, nem muito menos o floral de Bach, é o floral Tupi. O nome dos florais são florais Tupi. Por mais que não vai no rótulo, vai como reviver a essência pela luz do feminino, mas é essa egrégora em si, porque vem sobre a cobertura do nosso querido caboclo, Atrante Pena Branca e Mestra Kuan Yin. Edson, os espíritos vêm e dão as receitas dos florais? Não. Mas muitas vezes acontece de eu fazer toda a química de um floral, para não dizer 100% das vezes, e o senhor Tanakai, que trabalha com uma equipe espiritual, trazendo do Himalaia e trazendo de outros pontos do planeta Terra, como também da Chapada de Diamantina, não da Chapada apenas, mas daquela região, energias de cristais e colocam no líquido floral. O floral é constituído em si por fitoterápicos, que seria o quê? O sumo puro, puro mesmo, das ervas, com óleos essenciais que podem ser ingeridos pela aromatologia, que também eu já estudo isso exatamente há 19 anos. E também a química vai vinho tinto em alguns e outros em si vai um pouquinho, muito pouco cunhaque. A gente não extrapela muito nessas coisas envolvendo a química que vai ao álcool. Entende, amigo? Uhum. Mas agora, para cada pessoa é um estudo bem aprofundado. Tanto é que quando a pessoa adquire o floral, a pessoa tem direito, durante o mês que ela está tomando o floral, a 30 minutos falar com Edson, terapeuta Edson Rosa, eu, via áudio, vídeo pelo Skype ou por telefone, se assim ela querer, falando sobre o processo que levou ela a nos buscar com floral e sobre o floral em si. Nestas meias horas, que são duas ou uma se ela escolher durante o mês inteiro, pode ser uma só ou dividida em duas, o Edson vai fazer o trabalho de psicoterapia. Então eu estou ali como psicoterapeuta. Aí eu já fujo até o floral, eu vou dando toques de alimentação e vários outros toques que vai acrescentar a pessoa a se auto-melhorar com ajuda também vibracional e de frequência que os florais trazem hertz. Né? É bom acentuar que o floral, você pode tomar ele tomando vários outros remédios, por isso que a gente estuda até o tipo sanguíneo da pessoa, a gente pede também, e se ela está tomando algum remédio, ela nos dá, porque a gente tem que ter uma noção, digo a gente, eu como terapeuta e a Aline, uma noção razoável, mesmo que não é minha formação nessa área, mas razoável, de remédios em si. Sim, porque é um complemento à alopatia. Sim, de alopatia, até remédios também de outras áreas também, de alopatia, de homeopatia, tá? De ortomolecular, eu tenho que ter, isso é uma, eu até peço, por favor, às pessoas que não me levam a mal, que não é prepotência minha não, isso é um mínimo de um terapeuta que quer ajudar as pessoas, ele é obrigado a entender uma base disso que eu estou falando. Como é que eu vou receitar um floral para alguém não entendendo um pouco de química? Não tendo uma base. Eu estudei, foi em 2004, na Argentina, fiz um curso lá, né? Eu fiquei hospedado na casa de parentes, em si, que eu sou gaúcho, mas na época eu estava morando em Manaus, tá? E eu fiquei em Porto Alegre e ia lá para a Argentina, né? Quer dizer, fui para a Argentina, seria muita pretensão, seria muito caro, mas fui, fiquei 3 dias, sexta, sábado e domingo, fiz o curso, voltei e assim fiquei. Durante 6 fins de semana, meu irmão, para fazer esse curso envolvendo química fitoterápica com cocrusão, com várias bases de alopatia, tipo usar ervas
e fitoterápicos para não dar choque com muitos remédios, principalmente remédios de depressão e remédios de ansiedade, como remédios também que trabalham em doenças cancerígenas. É, Mas eu estudei para não fazer bobagem na vida de ninguém. com certeza, uma pessoa que está à base de antidepressivo, ela está muito mais sensível a qualquer tipo de influência. Então, Por isso mesmo tem que ter estudo. Então, o nosso estudo, modéstia à parte, tem uma seriedade muito grande. E para quem trabalha com a espiritualidade sabe disso. Nenhum espírito responsável vai vir trazer uma informação, largar uma energia positiva num frasco de um floral, se o embasamento moral, ético e profissional daqueles que se propõem a isso como carnados não se faz jus. com certeza. Então, por isso que o Edson é chato, viu? Muito chato. Eu sei que eu sou chato mesmo, eu assumo a minha chatice. Uma chatice irresponsável. Então, essa responsabilidade a gente traz e trabalha com o floral dessa forma em si. Né? A pessoa entra nessa página, nesse Face, né, que é o Reviver a Essência pela Luz do Feminino. Entrou nessa página em si, a pessoa só fala com a Nini, manda tipo sanguíneo, peso, data de nascimento completo, nome completo e se toma algum remédio. E se ela quiser, pode até escrever alguns sintomas que ela tem, psicossomáticos ou físicos. Com isso, eu vou fazer toda uma anamnese, todo um estudo de radioestesia, numerologia e astrologia. Sendo que a numerologia que eu trabalho, por ser maçom, nem todos os maçons trabalham com isso, mas sou maçom, real arco, é a numerologia dentro da filosofia pitagórica e de Salomão. E a astrologia é dentro da filosofia indiana, ou da liturgia indiana e da liturgia xamã. Eu não misturo religião nesse sentido, mas eu trabalho com essas fontes de conhecimento. E também agora a gente está trabalhando com a astrologia também egípcia, com a ajuda do seu Cryptus. E com a ajuda também do conhecimento dos cursos que eu já fiz. Para ficar cada vez mais afinado com uma proposta, no mínimo, digna, a pessoa tomar o floral e realmente melhorar, ou quem sabe até pela ajuda dela mesmo, com a ajuda dos remédios, que porventura algumas já tomam, melhorar e se curar. Então, nessa meia hora, ou nessas 2 meia horas durante o mês, ou nessa hora em si, que a pessoa escolhe, eu vou dando vários toques. Ó, o floral você toma assim, vai fazer isso, aquilo, a pessoa vai tendo uma base do porquê que ela está tomando o floral. Depois que ela tomou, 3 dias, né? Já tem o primeiro encontro. E também ela pode fazer suas perguntas referentes à sua saúde, que se coliga com o floral. Não é consulta sobre outras coisas, não. Tá certo. É mais ou menos isso, assim. O Edson. Deixando claro, perdão, que o mais importante eu já esqueci de falar. O uso e a manipulação do floral, isso é uma coisa que, olha, é um princípio, assim como meu nome é Edson, é o princípio que eu tenho. É totalmente higiênico. Necessita ser totalmente higiênico. E o floral é feito com total higiene. Tanto é que a gente está para fazer agora vídeos, não para ensinar como faz o floral, mas fazer um videozinho para as pessoas verem como o floral está sendo feito, para ver o nível de higiene, de luvas, de touquinha, entendeu? De máscaras, de álcool, limpando tudo que a gente usa, até para as pessoas saberem a procedência que está vindo. O que ela está comprando. Excelente. Que ter esse cuidado, sim. Tem que ter, sim. À vontade, amigo. Bem bacana você ter colocado isso, não deu nem tempo de eu falar. Isso é uma coisa que eu já ia deixar passar, mas não deve não. Isso é primordial. Uma das coisas primordiais para a manipulação de qualquer tipo de remédio, desde um chazinho. Com certeza. Botar um chá para ajudar alguém numa xícara cheia de sal grosso, suja ou coisas assim. Verdade. João. Edson, nós falamos de apometria, falamos de florais. De uma forma muito supérflua. Sim, mas é uma base interessante, pelo menos para criar uma A vontade de pesquisar. Se ela quiser um contato maior, a gente tem no nosso site todos os nossos contatos em si. Tem um WhatsApp que eu uso que é totalmente profissional. Esse eu posso dar, porque se a pessoa vir com outras histórias, eu deleto. É certo. Tô bem assim mesmo, entendeu? Agora, como profissional, é 071
9292 6060. Um número bem fácil. 071 9292 6060. Entre em contato diretamente com o Edson, até para adquirir o floral ou para ter maiores detalhes, é tranquilo. Mas, deixando claro, é profissional como terapeuta holístico, não é como espiritualista, não. E mesmo se fosse como espiritualista também, eu sou bem reservado. Tá certo. Para quem está nos ouvindo, todos esses contatos já estão disponíveis na maioria dos vídeos que já estão no YouTube e nesse próximo vídeo desse programa vai estar sendo colocado também. Como também no próprio endereço do Face, Reviver a Essência pela Luz do Feminino, tem todos os meus dados, as localizações, como me encontrar, como também tem os dados da terapeuta holística Aline, que é uma excelente terapeuta também, graças a Deus. Excelente. Então nós falamos hoje sobre sobre florais, falamos sobre apometria e eu queria abordar mais para frente, Edson, não sei como é que está o teu tempo aí, mas Agora, também sobre as outras terapias que você utiliza, como a cristaloterapia, aromaterapia e musicoterapia também. sim, Criar essa curiosidade, essa explicação e de repente a pessoa buscar ter o entendimento melhor e verificar se aquilo, a aplicação minha dela seria o base, melhor para a vida dela. como a minha base como terapeuta, isso é uma base de terapeuta como humano, é visar a melhor humana. E eu poderia deixar passar algumas coisas, mas tem coisa que, se eu não falo agora, eu como ser humano, não é que eu me sinta mal, mas eu estaria desfazendo de tudo o que eu aprendi e o conceito que me levou a eu aprender o que sei fazer. Ou o que ainda estou aprendendo a fazer, graças a Deus. Isso fique para todos os ouvintes. Eu vivo disso, mas eu vivo muito mais com minha paz. Ah, ganho dinheiro, mas prefiro a minha paz. Para ser mais claro a você, João, e as pessoas. A gente vai deixar para os outros programas e falando de uma forma bem mais devagar, até mais contundente com algumas pessoas, ou não, mais prudente também, porque as pessoas vivem num certo dualismo e eu também vivo, para elas entenderem um pouquinho melhor o que é cristaloterapia, não pela visão do Edson, mas pela uma visão universal, o que é psicoaromaterapia, o que é psicoterapia também, o que é aromatologia, o que é psicoaromaterapia, como eu acabei de falar, e outras terapias holísticas, como a apometria. Hoje a gente falou de uma forma, e peço perdão às pessoas, um pouco até corrido do que é a apometria, que a gente tem um certo tempo, e também um pouco até corrido do que é o floral, mas a gente promete que a gente vai responder as perguntas das pessoas sobre apometria, sobre floral, dentro do ângulo de olhar do Edson, que é mais um entre vários terapeutas maravilhosos para esse Brasil, pessoas maravilhosas que trabalham muito bem com suas técnicas em si, terapêuticas e holísticas, e metafísicas também, que é uma linha que eu sigo, a metafísica. Então, no próximo diálogo, nós vamos ter a presença do Tanakai, e ele vai trazer, junto com o Edson, um olhar sobre os cristais, um olhar sobre outras técnicas em si, não prendendo as pessoas ao conceito do Edson como terapeuta. Porque da mesma forma que muitas pessoas podem se tratar à distância com Edson, eu sei que aonde as mesmas que não vão se tratar com Edson residem em lugares que têm terapeutas responsáveis, colegas maravilhosos que estão lá com sua salinha, estão lá com sua casa aberta para ganhar o seu dinheiro honestamente e ajudar como auxiliares da espiritualidade, do macrocosmo, da sua própria intuição e intenção de se fazer como um homem ou uma mulher de bem, como um eflúvio de auxílio, aquela pessoa que está ali como paciente, como um amigo, como um cliente, se auto-equilibrar e se harmonizar e alcançar a sua própria cura, pela reforma íntima. Entendeu, João? Tá certo. Então, eu vou fazer o encerramento desse programa, agradecendo a você por essa explicação, Edson, e agradecendo também aos nossos ouvintes, que as pessoas, os nossos irmãos que já acompanham esse nosso trabalho que nós desenvolvemos nesse programa e em outros. Muito obrigado a vocês e o Edson se coloca à disposição para tirar qualquer dúvida, dar qualquer esclarecimento.
Graças a Deus. Lembrando também, João, antes que você encerre totalmente, que as pessoas nos ajudem o nosso programa, os outros programas também da rádio, façam suas perguntas, cutuquem o Edson, joguem duro com o João, né, João? E como? Cutuquem, porque comigo, não sei se vocês já notaram, os queridos amigos ouvintes, como diz um amigo espiritual que eu trabalho, não tem firula. Eu não estou aqui para transmitir o meu conhecimento. Isso iria me cansar muito, eu falar o que eu sei, porque eu não sei quase nada e eu forçar muito para saber alguma coisa. Agora eu me faço de um eflúvio. Então, se eu puder, pela rádio, falar de certas anomalias, certas doenças, certas fobias, perguntem. Eu só vou ser mais um dando um parecer, mas com certeza eu vou dar um parecer, no mínimo, respeitoso e, no mínimo, de uma forma desapegada dos meus conceitos. Que a pessoa que ouvir possa raciocinar um pouquinho a mais por ela mesma e buscar muito a mais pelo seu próprio benefício e pela sua paz. É isso aí, obrigado a todos. Tá certo. Então, meus irmãos, eu desejo a vocês uma boa noite, muita paz e muito axé. Até o Até a nosso próxima. próximo programa. Obrigado. Edson?